Ô fulana, o meu colo do útero, eu fiz a medição, ele deu 19 milímetros. Aí ela me respondeu assim, vai imediatamente ao hospital. Você precisa de uma intervenção. Seu colo do útero está muito curto. Eu levei um susto, fui ao hospital. Olá, bem-vindo a este canal. Meu nome é Ingrid. Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que foi muito importante para mim nas minhas 2 gestações. É um assunto que foi uma condição que eu descobri na primeira gestação, mas que me aterrorizou muito. Então toda grávida que eu conheço, toda pessoa, né, nova gestante, né, de primeira gestação que eu conheço, eu sempre alerto sobre isso, que é a insuficiência istmo-cervical. Eu descobri essa condição na minha primeira gestação. Então foi a primeira vez que eu engravidei, eu não tive outras gestações, não que eu soubesse. E estava tendo acompanhamento na obstetra, eu até comecei com uma obstetra, aí eu conversei com um amigo, ele indicou uma que ele achou maravilhosa, que fez o parto da esposa dele. Aí eu resolvi visitar essa médica e gostei muito dela, achei ela muito... É muito importante nós procurarmos médicos que sejam antenados, realmente atualizados. Sabe quando você conversa com o médico, você vê que é um médico que está sempre lendo artigos, está indo em congresso, está atualizado? Esse era o perfil dessa médica. Ela já chegou, eu tenho pressão alta, ela já chegou dizendo que o protocolo europeu, ele usa uma quantidade maior de cálcio na prevenção de pré-eclâmpsia para pacientes hipertensas. Aí ela já ajustou meu cálcio, eu senti muita segurança. Eu falei, não, essa médica é uma médica jovem, porém uma médica, você vê que é bem atualizada. E eu senti muita segurança nela. Isso é muito importante. Então eu estava indo nessa médica e eu comentei com ela, eu estava com próximo de 20 semanas de gestação. Eu comentei com ela que eu estava sentindo muita contração uterina. Aquelas contrações sem dores, né? Mas estava demais. Até minha mãe achou estranho e falou, conversa com a sua médica. Eu falei com ela, olha, eu tô tendo muita contração. E eu estava sentindo uma pressão muito grande no assoalho pélvico. Teve até uma ocasião em que eu fui numa manifestação política e eu estava lá de 20 semanas e só de eu andar pela manifestação eu sentia contrair e sentia essa pressão no assoalho pélvico. Eu tinha a sensação de que ia sair alguma coisa. Então, isso me alertou e eu conversei com a médica. E ela ficou meio assim, não falou nada, mas aí ela falou assim, olha, essa próxima ultrassom aqui, você vai fazer também a medição do colo do seu útero. Eu falei, tá. Achei, como era minha primeira gestação, achei que era né, essa medição era de praxe, era protocolo de todos, né, para todas as gestantes. Aí eu fiz a medição, aí a médica lá fazendo a medição e falou assim, olha, o seu colo do útero deu curto, então você entra em contato agora com a sua obstetra. Eu mandei mensagem pra minha obstetra, falei, ô fulana, o meu colo do útero, eu fiz a medição, ele deu 19 milímetros. Aí ela me respondeu assim, vai imediatamente ao hospital, você precisa de uma intervenção, seu colo do útero está muito curto. Eu levei um susto, fui ao hospital, lá no hospital falaram, olha, já está tarde para fazer uma... como que chama? Cerclagem, que é costurar realmente o colo do útero. Geralmente cerclagem a gente faz antes, já está tarde para isso, nós vamos então para um método alternativo. Ele tem poucos estudos em relação à cerclagem, que já é um método consagrado e antigo, bem conhecido. O pessário, ele é um dispositivo que apesar de ter poucos estudos sobre ele, é um método que pode dar certo no seu caso. O que é o pessário? O pessário é um anel, ele é de material ali cirúrgico, né? É um anel bem grosso, assim, que é introduzido no canal vaginal até o colo do útero e ele serve, então, para meio que prolongar aquele colo, ajudar aquele colo a permanecer ali firme para segurar a gestação. Então, colocaram o pessário em mim, no hospital. O pessário, o plano de saúde não cobre o pessário. Na época, eu paguei R$800 por ele. Aí a médica colocou o pessário e falou, olha, você precisa tomar progesterona, me passou progesterona. A progesterona, então, aumentando o nível de progesterona, vai ajudar a manter aquela gestação, diminuir essas contrações. O pessário, então, vai ajudar a segurar melhor esse colo do útero. E repouso. Na época eu trabalhava em casa, eu estava afastada, o trabalho era a época da Covid, as grávidas trabalhavam de casa, né? Eu trabalhava em casa, então eu arrumei um jeito de ficar deitada no computador. Então nem sentada eu ficava. Então eu passei a gestação mais em repouso por causa disso. E conversando com a médica, por que eu fiquei assustada? Conversando com a médica e pesquisando sobre o assunto, eu descobri que a insuficiência istmo-cervical,
ela não é algo assim super comum, mas também não é raríssimo. Atinge uma quantidade considerável de mulheres. E como é feito o diagnóstico da insuficiência cervical normalmente? Normalmente, o diagnóstico é feito após 3 perdas gestacionais. E as perdas por insuficiência cervical, elas são perdas tardias. Perdas com 20 semanas, perdas com 21, 22 semanas. Então o bebê é prematuro extremo, ele baixíssima chance, né, de sobreviver. E já é grande demais, né? A mãe já está assim, se uma perda de um embrião já nos impacta grandemente, você imagina uma perda tardia dessa. Então é um sofrimento que eu não conseguia, sinceramente, eu não conseguia conceber. Eu ficava, gente, mas eles esperam 3 perdas para poder fazer o diagnóstico? Essa é a realidade geral no SUS. Por quê? Porque não é uma condição super comum. Mas acontece. Há muitos relatos, muitas mulheres que só foram diagnosticadas após perdas gestacionais. Conversando com a minha médica, ela falou, pois é, eu faço o protocolo de medir o colo do útero em todas as minhas pacientes. Não é um protocolo comum. Então, se eu estivesse na outra médica que eu estava anteriormente, eu não sei se ela ia pedir a medição do colo do útero e provavelmente eu perderia o meu bebê. Essa médica, então eu creio, eu sou cristã, eu creio que Deus de alguma forma me direcionou para que eu fosse a essa médica e ela, mais antenada, né, pesando aí a questão do custo-benefício. Talvez o SUS seja complicado fazer esse protocolo, mas em condições particulares ali de plano de saúde, ela assumiu um protocolo de triagem para pegar essas mulheres como eu, que tem o colo encurtado, o colo com esse potencial insuficiente, e já intervir para garantir a gestação a termo. Então, isso assim, eu comento isso com toda grávida que eu conheço, porque eu fico, e se essa grávida tiver o colo curto? Converse com a sua médica, pergunta sobre isso, será que não vale a pena fazer uma medição? Essa medição é ali por volta de 20 semanas, ali junto com aquele morfológico de segundo trimestre, e o mínimo de espessura que o colo tem que ter é 25 milímetros. O normal parece que são 35 milímetros. O meu estava 19, então estava bem encurtado, bem abaixo daquele mínimo. E o uso do pessário, ele tem alguns riscos, que é o quê? Infecção, tem ali, né, um corpo estranho ali próximo à entrada do útero ali, né, ele tá no colo do útero. Então existe ali um risco de infecção, existe um aumento da secreção uterina, então eu tive mais secreção por causa daquele corpo estranho ali. Mas o pessário salvou a minha gestação. Eu fui até, a médica retirou ali a progesterona com umas 36 semanas, se eu não me engano, por aí. Retirou o pessário ali com 37 e eu fui ter o bebê. Eu já fiz o relato de parto do meu primeiro filho. Eu fui ter o bebê ali beirando as 40 semanas. Então assim, um case de sucesso no meu caso. A segunda gestação, como que foi? Eu já tinha esse histórico. A médica falou, vamos fazer as medições para ver como que o seu colo do útero vai reagir ao longo da gestação. A gente foi fazendo medições e não chegou a 19 milímetros, mas a gente percebeu que ele estava encurtando. A gente fez ultrassons seriadas, né, medições seriadas. Aí a médica entrou com a progesterona e, como o pessário deu muito certo na minha gestação, a médica falou, olha, eu acho que vale a pena o pessário e não a cerclagem. A cerclagem, ela a insuficiência cervical, as mulheres, assim, o colo do útero, ele cede realmente. O meu, ele era encurtado, com grande chance de ceder, né? Um colo encurtado tem grande chance de ceder. Mas não está tão claro que, de fato, eu tenho essa condição, porque era um pouco mais grave. Então, o pessário, ele serve muito... a minha médica falou, você é o perfil perfeito pro pessário. Que é aquele colo que ele não cede, porque o colo começa a abrir. Quando a médica vai ver, o colo já tá com dilatação. Não foi o meu caso, ele estava bem fechadinho, porém encurtado. O pessário é perfeito para esses casos. Já os casos mais graves, em que a mulher já tem histórico de perdas, né? A cerclagem é o ideal e ela é feita ali bem precocemente, ali no máximo 16 semanas, se faz a cerclagem, que vai garantir aí a gestação até o fim. Então eu gostaria de deixar esse alerta, né, para as primíparas, né, as que estão grávidas aí de primeira viagem, conversar com o seu médico ou sua médica sobre isso, sobre essa possibilidade, será que vale a pena fazer a medição, enfim. Fica o alerta sobre essa condição. A minha experiência com o pessário foi muito positiva, né, eu coloquei nas 2 gestações,
o protocolo foi igual, né, de retirada da progesterona bem antes, para não atrapalhar o trabalho de parto, a retirada do pessário antes, e eu fui ter os bebês com 40 semanas praticamente. Então é isso, gente. Depois eu volto aí com outro assunto. Um beijo e até a próxima.